Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos caminhando com Jesus no Sermão da Montanha, e o ensinamento de Jesus é muito precioso para todos nós. E agora nós adentramos o capítulo 6, depois de Jesus mostrar toda a perfeição que ele veio trazer à lei, todo o aprofundamento que ele apresenta, e principalmente a proposta dos seus discípulos viverem em alto nível, viverem a cultura do reino aqui na terra, terem o seu coração voltado para as coisas do alto, e entenderem o caminho de perfeição que Jesus os chama a viver. Os discípulos são somente Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu. Não, os discípulos somos todos nós, que fomos batizados e por isso chamados para o seguimento de Jesus. Jesus nos chama a segui-lo. E hoje, ao contemplarmos esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós vemos exatamente Jesus como mestre de humanidade. Ele sabe os riscos que os seus discípulos daquele tempo, e todos os discípulos de todos os tempos, cada um de nós, corremos. Porque existe uma tendência dentro de nós, seres humanos, exatamente porque a nossa humanidade foi ferida pelo pecado, e nós trazemos, apesar de que o pecado original foi apagado lá na realidade do santo batismo, as consequências, as sequelas, aquilo que acabou atingindo a nossa humanidade, a fragilidade, as concupiscências, elas estão presentes na nossa humanidade ferida pela realidade do pecado original.
E há essa tendência intrínseca no ser humano do orgulho, da vaidade, da soberba. E isso pode até mesmo se estender aos atos de justiça, aos atos de piedade, à nossa vivência religiosa, na nossa experiência com Deus, naquela experiência que nós vivemos, porque a partir do nosso batismo começa a existir em nós essa dimensão do sobrenatural dentro de nós. A ação da graça que vai nos atingindo, que vai nos transformando, esse organismo espiritual que o próprio Deus faz acontecer em nós, pela virtude da caridade, porque nós somos amados por Deus e descobrindo esse amor, nós experimentamos a força desse amor que vai nos movendo também a responder com amor, a amar a Deus, e essa ação da graça de Deus em nós vai nos provocando a caminhar na direção de atos de justiça, de atos de piedade. E é por isso que Jesus vai dizer aos seus, àquele povo que estava ali, no Sermão da Montanha, no monte, nesse profundo ensinamento, ele vai dizer: a vossa justiça precisa ser mais perfeita do que a justiça dos escribas e dos fariseus. É importante nós entendermos isso. A nossa justiça precisa ser mais perfeita do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Eles tinham um pouco de justiça, mas essa justiça acabava sendo manchada por essa tendência carnal, da carnalidade que eles acabavam vivendo, e eles não experimentavam aquilo que era próprio da justiça, a perfeição que a justiça queria gerar no coração deles. E o mestre apresenta de forma concreta e sistemática a falsa e a verdadeira justiça. Se você prestou bem a atenção no Evangelho, você vai ouvir Jesus dizer no versículo 1 do capítulo 6. Olha o que Jesus vai dizer: não se pratica a justiça na frente dos homens só para serdes vistos por Ele. Jesus vai dizer: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. No primeiro versículo desse profundo ensinamento que Jesus dá para os seus discípulos, ele já mostra qual é a falsa justiça e qual é a verdadeira justiça, qual é o caminho da perfeição da justiça e dos atos de fé que nós fazemos. Então ele vai dizer: aquele que pratica a justiça verdadeira vai receber a recompensa do Pai que está nos céus. Mas aqueles que praticam uma justiça imperfeita não receberão nada a não ser aquilo que já buscaram aqui nessa terra. Veja a estrutura da falsa justiça. Ele aponta uma prática religiosa, uma maneira de fazer e a recompensa humana. Escuta direitinho o que Jesus vai dizer. Ele primeiro vai apresentar a realidade da esmola. Veja bem: por isso, quando deres esmola, aqui está uma prática religiosa que era aplicada à lei dos judeus. Eles precisavam da esmola, era um preceito da lei. E aí ele vai dizer, ele apresenta a prática, olha a estrutura da falsa justiça. Quando deres esmola, por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados. Aqui ele começa a apresentar a imperfeição da justiça que os fariseus e os escribas praticavam. Eles faziam para serem elogiados pelos homens. Aí ele apresenta a prática religiosa, a maneira com que eles fazem.
E aí ele vai dizer a recompensa humana. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. E aí ele vai apresentar a estrutura correta de como nós, como discípulos do Senhor, precisamos praticar a esmola. Ele vai dizer, em verdade eu vos digo, ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Aí ele apresenta a estrutura, uma prática religiosa, a esmola, a maneira certa de fazer, que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda. E aí ele vai dizer, a recompensa não vai ser humana, a recompensa será dada pelo céu, pelo vosso Pai que está no céu. Porque a recompensa da justiça imperfeita é aquela que buscava o elogio. Então aquele que deu esmola, a pessoa viu, ele tocou a trombeta, todo mundo viu, aí ele é muito bonzinho, olha como que ele dá esmola, já recebeu a recompensa, mas recebeu mais nada, porque o que ele queria era o louvor dos homens. Não queria o agrado de Deus. E o que Jesus está ensinando para nós? O que nós cristãos fazemos com essas práticas de piedade, com essas práticas de justiça, não são simplesmente para os homens. Nós não fazemos simplesmente para os homens. Nós precisamos fazer para Deus. Porque senão vira assistencialismo, senão vira somente uma ajuda humana. Mas quando eu ajudo alguém, quando eu esmolo, eu estou dando por causa do Cristo que está naquela pessoa. Isso é caridade, baseada em Jesus Cristo e que tem a recompensa do Pai Celeste. Eu não estou fazendo simplesmente pelos homens, ou para que eu seja reconhecido de ser um padre bondoso que dá esmola, que ajuda os pobres. Não. Por isso que Paulo vai dizer, ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, se não tiver caridade, de nada adiantará. Porque a caridade é exatamente a amizade com Deus. Eu estou fazendo por amor a Deus, aí está a diferença. Muita gente às vezes se confunde por aí, a gente pode ser de outras religiões que fazem tanta caridade. Não, fazem assistencialismo. Porque caridade se faz por amor a Deus que está no próximo, por Jesus. É em nome de Jesus que eu estou fazendo a caridade. Não é para que eu seja reconhecido. Tem muita gente agora nesse ano que deve estar fazendo caridade, né? Que vai sair de candidato. Precisa ser visto pelos homens. Mas não é caridade. É assistencialismo. A gente pode dar um monte de nome aí, de sinônimos. Mas não é caridade. A caridade tem que estar vinculada a Cristo. E Jesus os chama de hipócritas. O que é o hipócrita? Eu já falei isso aqui várias vezes. O hipócrita, a palavra hipócrita vem lá do teatro grego. Hipócrisis, ou hipócrite, era o ator do teatro grego que tinha várias máscaras. Ele fazia vários papéis no teatro. Ele entrava e saía, então ele colocava uma máscara para cada papel que ele fazia. E o hipócrita é aquele que tem várias caras. E ele está dizendo exatamente que a maneira hipócrita de viver dos fariseus e dos escribas não deve ser a nossa. Nós não somos atores, nós não fazemos teatro, nós somos filhos e não podemos ter várias caras, nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Tudo que nós vivemos e fazemos é para a glória de Deus. Não é uma cara para cada momento, diante do meu patrão, diante do meu patrão eu tenho uma cara, diante dos meus companheiros de trabalho eu tenho outra. Isso é terrível. É horrível conviver com gente assim, de várias caras. Porque é desonesto, é hipocrisia. E Jesus está aqui abominando a hipocrisia. Essa não é a maneira de se comportar e de viver a prática de piedade. Jesus está dizendo os seguidores dele. Na verdade, nós temos que ser o oposto. Nós temos que ser coerentes, autênticos, verdadeiros, sinceros.
sem cera, sidetera, sinceros. Há uma enorme diferença nessa estrutura que Jesus apresenta para que eu e você vivamos. E aí ele vai dizer da mesma coisa: quando você orar, não vai para a praça, para todo mundo te ver. Não é que a gente não possa dar testemunho público de fé, como no Corpus Christi, um show, numa praça de evangelização. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque os fariseus e os escribas iam para as praças para que as pessoas vissem e falassem: nossa, como eles são santos, como eles oram, como eles são fiéis. Iam para aparecer, não oravam para a glória de Deus, mas oravam para a sua glória pessoal. Gente, isso é uma tentação muito grande que ronda a gente. Eu não sei se você já esteve num momento de oração que você estava orando, aí você deu uma aberturazinha no olho, você estava naquele fervor, você falou assim: deixa eu ver se o meu irmão está me vendo. Para ele ver como reza. Aí você dá aquela olhadinha assim, ó. Será que eles estão me vendo? Será que eles estão me enxergando como eu sou de oração? Como eu oro com palavras rebuscadas, palavras bonitas? Será que eles estão vendo como eu sou santo, como eu sou fiel a Deus? É uma tentação que vai rondando o nosso coração. Por isso Jesus está dizendo: nós não podemos buscar os louvores, a vanglória, o reconhecimento dos homens, mas a experiência verdadeira na prática da esmola, na prática da oração e do jejum, está no destino que fazemos daquilo que nós estamos apresentando. O destino é para Deus, é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado, é para que Deus seja reconhecido, é para que Deus seja amado naquilo que eu estou fazendo, porque a glória é de Deus. Diga para quem está do seu lado: a glória é de Deus. A glória é de Deus, meus irmãos. A glória deve ser para Deus, não deve ser para nós homens. Porque a lei dos judeus, a lei que regia a vida dos escribas e dos fariseus, ela prometia recompensas terrenas. A lei que os judeus seguiam trazia para a mentalidade que eles foram sendo formados, aquilo que eles foram se envolvendo e ficando somente na superfície, levou com que eles ficassem presos somente nas recompensas terrenas. Mas Jesus nos ensina algo tremendo: cumprir os preceitos de Deus pelo prêmio celestial. O que eu faço é por causa do prêmio celestial, é por causa da glória de Deus, é por causa do céu, é por causa da vida eterna. Tudo aquilo que eu faço tem uma finalidade, é para Deus, porque as coisas terrenas se reduzem somente em duas coisas: a vanglória e as riquezas. E aí, um autor cristão, Pseudo Crisóstomo, vai dizer assim: a glória humana é um dos grandes riscos para a vida espiritual, para a vida cristã. Enquanto todos os males atormentam os filhos do diabo, o desejo da vanglória mais atormenta os servos de Deus que os servos do diabo. Por que está falando de servos do diabo? São aqueles que já estão entregues, já estão no pecado, já estão mesmo lá, desculpe usar essa gíria, na bagaceira. Agora, os servos de Deus, ele vai dizer, são tentados constantemente pela vanglória. São tentados constantemente pelo elogio, pelo aplauso, pelo reconhecimento, pelos louvores. É a maneira que o diabo tem de tentar desviar e de colocar em risco a vida espiritual daqueles que seguem a Jesus, que seguem a Deus. E aí São João Crisóstomo vai dizer assim, que a vanglória parece mais uma fera, dificilmente cognoscível, compreensível e hábil para roubar aquele que não vigia muito. Com efeito, ela entra às ocultas, invisivelmente, subtrai tudo aquilo que está no interior. A vanglória vai esvaziando a nossa espiritualidade.
a nossa prática de piedade, o nosso jejum, a nossa esmola, a nossa oração. Por isso que Jesus está dizendo, olha, não é para os homens, é para Deus. Não é para recompensas terrenas, mas é para a recompensa celeste, é para a vida eterna. E aí, a serpente que nós devemos observar, ela é invisível. Ela entra em segredo. Essa tendência que nós trazemos da vanglória, da vaidade, do orgulho, vai entrando em segredo, vai nos seduzindo. Agora, se essa invasão do inimigo, ela encontra um coração puro, imediatamente, aquele que tem um coração puro, que não está misturado com a iniquidade, que busca viver uma vida em estado de graça, que se compromete com Deus, imediatamente, essa pessoa percebe que ela está tendente a querer a glória humana, os louvores dos homens. E aí ela volta, se arrepende, coloca no coração de Deus a sua fraqueza e retoma. E renega a sugestão do demônio. E é exatamente isso que eu e você precisamos estar atentos. Eu não sei o que você vive na sua caminhada de fé. Eu não sei se você tem buscado viver essas práticas que são indicadas até na quaresma, né? O jejum, a esmola, a oração. Mas entenda que tudo o que você fizer seja para a glória de Deus e com um único objetivo: a recompensa celeste, a vida eterna. Tudo tem uma direção, tudo tem um desejo, tudo tem uma vontade, uma finalidade: a glória de Deus. Porque aquele que faz algo por Deus não vê ninguém em seu coração além do mesmo Deus por quem faz aquilo. Quem faz por Deus não consegue enxergar nada além de Deus, porque é para Deus. A Ele a glória, o louvor, o domínio, a adoração. É nele, por Ele, para Ele, que todas as coisas devem ser feitas. A nossa vida espiritual é exatamente essa decisão de colocar o meu coração na presença de Deus para agradá-lo. Para agradar o Deus que me chamou, o Deus que me convoca a viver essa experiência de uma vida sobrenatural, de uma vida em Deus. Veja, aquilo que Jesus diz hoje se opõe 3 bens fortes a 3 tentações que ele sofreu no deserto: a esmola, o jejum, a oração, contra os males que o Senhor travou na tentação, na guerra contra o demônio. Como efeito, Ele lutou por nós contra a gula no deserto, contra a avareza no monte e contra a vanglória sobre o templo. Temos, portanto, a esmola que distribui em oposição à avareza, ao apego, às coisas materiais, aos bens. Pois a esmola nos faz experimentar exatamente essa oposição à tendência de acumular, de amontoar. Eu não sei se você já deu uma esmola, ajudou alguém, depois você se arrepende. Poxa, aquele dinheiro que eu dei dava para tomar um sorvete. Poxa vida, que pobreza. Você é mais pobre do que aquele que você deu a esmola. É de dar dó. Ou você foi na missa, na hora do apelo, da oferta, você colocou lá 10 conto. Depois você chega em casa que 10 conto vai me fazer falta. A gente tem essa tendência. E Jesus nos apresenta a esmola exatamente para nos libertar dessa tendência que nós temos de acumular bens, de estar presos às coisas dessa terra. O jejum que Jesus propõe a nós no Evangelho se opõe à gula, pois é seu contrário. Aquela tendência compulsiva de comer, parece que o mundo vai terminar em comida, em churrasco,
em sorvete, em doce. E o jejum é para controlar esse apetite da gula, que o diabo lá no deserto falou: se você realmente é Deus, então você não está com fome, transforme a pedra em pão. Imagina o guloso, né? Na hora que o diabo falou, Shazam! Aí lá não era nem um pão, era uma padaria. Pão sovado, pão francês, pão com recheio. Mas Jesus está propondo a nós o jejum exatamente para combater o quê? A tendência que nós trazemos da gula. E a oração que Jesus propõe, por sua vez, se opõe à vanglória. Pois enquanto todo mal nasce do mal, somente a vanglória nasce do bem. Porque a gente é elogiado por um bem que a gente faz. A vanglória não nasce do mal, como as outras coisas. A vanglória nasce do bem. Por isso, ela não é destruída pelo bem, mas ela é alimentada por ele. Então a gula, eu faço o bem do jejum. A avareza, o apego às coisas materiais, a experiência da partilha, da esmola. E a vanglória? Que eu recebo o louvor, o aplauso por algo de bom que eu fiz. Como que se combate? Assim, não pode haver nenhum remédio contra a vanglória, senão a oração. Porque na oração, eu sou o mendigo de Deus, eu não sou nada. Porque quando eu estou diante de Deus, eu entendo, Ele é tudo. E eu sou um nadinha. Eu vim dEle. E se Ele tirar de mim o olhar dEle, eu deixo de existir. Porque é Deus que sustenta todo ser criado. Ele não pode tirar os olhos da criação. Se Ele tira, tudo desaparece, deixa de existir. Porque quem criou tem que sustentar no ser todas as coisas. E a oração nos faz experimentar o nada diante do tudo. A oração me faz experimentar que eu sou dependente de alguém, que eu não me basto. Por isso nós precisamos ser treinados na oração, para exatamente nós entendermos quem nós somos. Nós somos nada e Ele é tudo. Nós dependemos. Se eu estou aqui, é porque Ele está me sustentando. Se eu estou sentado aqui, é porque Ele está sustentando a gravidade que Ele criou, a lei da gravidade. Senão, estava todo mundo perdido no espaço sideral, morto já, lá nas nuvens. Ele sustenta tudo, Ele é o dono de tudo, Ele criou todas as coisas. E quando eu oro, eu preciso ser humilde em me reconhecer nada. O primeiro passo da oração é isso: eu me reconhecer nada, me reconhecer fraco, me reconhecer que eu dependo de tudo. Para respirar, para o meu coração bater, eu sou dependente de Deus. A oração vai matando a tendência que nós temos de nos gloriar e de achar que nós nos bastamos. Que nós nos bastamos. Essa tendência que muitas vezes assola o nosso coração. E hoje Jesus está chamando a mim e a você para nós fazermos essa experiência. Porque Ele nos deu vida sobrenatural, Ele nos deu vida na graça, Ele habita o nosso coração, nós somos a habitação de Deus, Ele habita a nossa alma, Ele nos sustenta. E nós só conseguiremos passar por esse tempo que nós tivemos aqui. O tempo que Deus nos der, a idade até a qual nós chegarmos, antes de nós sermos chamados por Ele, nós temos que viver com os olhos nas coisas do alto e buscar as coisas do alto da maneira correta para que elas frutifiquem céu na nossa vida. Aí você vai dizer, então, padre, está meio um negócio meio estranho. Na primeira leitura, você não acha que Eliseu estava lá se vangloriando que ele queria ser mais importante que Elias, queria uma porção dobrada do Espírito? Você não acha lá que Elias está desafiando a Deus quando ele bate na água? Onde está o Deus de Elias agora? Não. A própria estratégia do profeta Elias de levar Eliseu com ele
foi para Eliseu ver que tudo depende de Deus. Porque um dia Elias pediu para Deus: acaba com tudo isso, me leva de uma vez, já está bom. Deus falou: calma, Elias, sou eu que sou o Senhor do tempo. E aí, ali, Eliseu contempla Elias ser separado. Ele se separa, ele se distancia, e ele é arrebatado aos céus num redemoinho de fogo. Exatamente para que Eliseu entenda que o serviço que ele prestaria a Israel como profeta de Deus não era para a glória dele, mas era para a glória de Deus, para que Deus fosse reconhecido, amado, adorado. E a gente vê que realmente Eliseu recebe a dupla porção. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14. Tinha feito 13, um depois de morto. Os ossos dele estavam já no túmulo, jogaram o morto lá e o morto ressuscitou, só de tocar no osso do profeta. Mas o maior ensinamento que Elias deu para Eliseu como seu mestre foi: Eliseu, entenda, tudo vem de Deus. Por isso que naquela hora que ele levanta o manto para bater na água, ele diz: onde está o Deus de Elias? Porque eu não quero fazer isso com a minha força. Eu não quero fazer isso para impressionar ninguém, mas que aqueles 50 filhos de profeta que me observam entendam que Deus continua governando Israel, instruindo Israel por meio do seu profeta. Agora sou eu, mas ele agindo em mim. É aí que eu e você precisamos entender o nosso chamado, a convocação que Deus nos faz pelo evangelho de hoje. Tudo para que Deus seja louvado, adorado e glorificado. Feche um pouquinho os seus olhos. Traz a sua mão sobre o seu coração. Paulo vai dizer isso no capítulo 1, versículo 10 da carta aos Gálatas. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer depois, no momento, quando, ao experimentar Jesus, ele vai testemunhar: olha, eu sou fariseu, sou da raça de Israel, e vai dando o currículo dele, mas tudo isso eu tenho como lixo, diante da grande experiência que eu tive com Jesus Cristo. Nada vale mais para mim. O que vale é o Senhor. O que tem mais valor é o Senhor. E eu quero convidar você que agora toca no seu coração a ser sincero com Deus, agora em oração, em intimidade, em relacionamento, e a dizer: Deus, eu quero te honrar com a minha vida, eu quero te dar glória com tudo aquilo que eu fizer. Se eu der esmola, se eu ajudar os necessitados, eu quero ajudar o Senhor. Por isso que lá em Mateus 25, o Senhor ensinou: eu estive com fome e me deste de comer. Porque é o Senhor que eu ajudo quando eu ajudo um pobre que não tem o que comer. Eu estive com sede e me deste de beber. É o Senhor. Eu estava nu e me vestiste. Estava doente e me foste visitar. Estive preso e me fostes visitar. Não tinha abrigo e me destes abrigo. Porque tudo é para ti. Um cristão não pode perder a visão espiritual, Senhor. E eu te peço por cada um dos que estão aqui, os que me ouvem de casa, os que receberão essa mensagem nas redes sociais da Canção Nova. Toca no nosso coração para que a nossa vida tenha sentido, para que o nosso cristianismo tenha sentido, para que nós verdadeiramente entendamos, Senhor Deus, que toda ação horizontal precisa estar verticalizada também na sua direção, na direção da finalidade, do objetivo, da recompensa celeste, porque nós estamos aqui somente sendo treinados para o céu, e o treinamento para o céu, Senhor, é exatamente esse, de me colocar com sinceridade na sua presença, de estar atento ao coração, ao meu coração, que muitas vezes quer a glória
humana, quer os louvores, os aplausos, os elogios, o reconhecimento. Eu te peço hoje, Senhor, junto com os meus irmãos que aqui estão orando, e tantos outros que oram de casa, tantos outros que são tocados por essa mensagem, que são sacudidos pela sua palavra, que são provocados a reagirem, que o seu Espírito Santo agora, Senhor, nos conduza, nos ensina a viver a justiça perfeita, porque o Senhor mesmo nos ensinou hoje no seu Evangelho. A justiça dos meus discípulos tem que ser mais perfeita do que a justiça dos fariseus e dos escribas. Eles tiveram a recompensa porque buscaram o reconhecimento dos homens, mas tudo aquilo que hoje, amanhã e todos os dias da minha vida, da nossa vida, nós fizermos, vai ser para a sua glória, vai ser para o seu louvor, vai ser para a sua honra, vai ser para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja amado. Faz acontecer no meu coração, no coração de cada irmão, de cada irmã, essa mudança radical, essa experiência concreta de uma vida nova, de uma vida na graça, de uma vida de intimidade, de uma vida concreta, buscando o Senhor verdadeiramente os efeitos verdadeiros, santos do jejum, da oração e da esmola. Faz acontecer a sua obra, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Muda, transforma. A ti a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. Ergue os seus braços e solte a voz. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é Alfa, Ômega, Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é, sim, Ele é, sim, Ele é. Alfa e Ômega, Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é, sim, Ele é. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.